Meu amado, minha amada, que a paz e a graça de Deus esteja no teu coração hoje e sempre. Esses dias meditando sobre muitas questões da vida, da minha vida, da vida que a gente, das pessoas com quem a gente convive, e vendo algumas realidades assim. Então eu comecei a ler um livro, estava lendo um livro, Seja Acusador de Si Mesmo. Né? Esse livro me fez pensar muito assim, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, como que a gente se comporta diante da realidade da vida da gente. Então a gente tem muito costume de sempre estar se justificando, arrumando um culpado, uma desculpa, na tentativa de se justificar, né? Ou talvez até de se autovalorizar. A gente acaba falando mal das pessoas, criticando, principalmente aqueles que estão do nosso lado, que estão na nossa volta. E isso faz muito mal para a pessoa e para a gente também, né? Jesus nos diz na palavra, né? Não julgue para que não sejam julgados, né? Da mesma maneira que tu me dizes que tu julgar, tu também serás julgado. Né? Tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Às vezes a gente tem uma trave no nosso olho, né? Uma trave que em relação ao cisco, né? É inúmeras vezes maior. Uma trave é inúmeras vezes maior do que um cisco, né? Então Jesus quer dizer com isso que a gente, às vezes, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas falhas são muito maior do que a do nosso irmão, e a gente fica falando mal, criticando ele e se escondendo atrás disso. Então nós precisamos olhar primeiro para dentro de nós, né, para depois e olhar para o nosso irmão a partir daí, né, ver que a gente também tem fraqueza, que a gente também tem defeito. Se o outro errou, eu também errei, né? Se o outro fraquejou, eu também fraquejei, né? Em vez de eu ficar culpando, condenando o outro, às vezes ficar arrumando justificativo para me justificar, eu tenho que ver também, né, o que eu posso fazer para ser diferente, né? Ainda lendo uma frase ali, eu preciso olhar para mim, né, me avaliar, parar de julgar e culpar os outros e crescer como pessoa, né? O nosso crescimento ele vai a partir do momento que a gente tenha a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, de ver que nem sempre a culpa é do outro, né? Vocês dizendo na música é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É mais fácil, porque aí a gente se esconde. Mas só que a gente acaba sofrendo também porque a gente não se liberta das nossas fraquezas, né? A gente faz o outro sofrer, causa danos ao outro e a nós também. Então é necessário que a gente olhe para dentro da gente, né? Existe um exemplo que a gente tem que se colocar no lugar do outro também, né? Eu aqui, por exemplo, né, por causa que tenho a câmera, eu estou vendo o que está atrás de mim. Mas se não tivesse a câmera, eu só via daqui para frente, daqui para trás eu não vejo. Né? Então, e quem está do outro lado vê aqui atrás. Então, eu tenho que me olhar com o olhar do outro também. Né? Então, a gente tem que pedir a Deus esta graça, né, de ter os olhos abertos para a nossa realidade, nos avaliar primeiro, né? Ser crítico de nós mesmos, né? A gente vê a gente, não o outro, né? O que eu estou fazendo de errado, o que eu posso mudar, né? O que eu posso fazer para ser melhor para mim e para o outro. Então a gente tem que ter essa busca, né, de melhorar a si mesmo, né? Aquela frase que a gente ouve bastante, né, de eu queria mudar o mundo e depois eu descobri que eu teria que mudar eu mesmo, né, começar por mim. Né? Então, toda mudança começa por nós, às vezes dentro da nossa própria casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento com a nossa esposa, com nossos filhos, com as esposas, com os maridos. Né? A gente espera demais do outro, a gente cobra demais do outro, a gente exige demais do outro e às vezes a gente não faz o que a gente deveria fazer. Talvez até poderia, até faz muito, mas às vezes a gente cobra, às vezes a gente exige, né? Às vezes a gente se autovaloriza, né? Então
É importante a humildade, a simplicidade, fazer por amor, fazer por graça. É isso que é importante, né? Pedir a Deus o dom do verdadeiro amor, de amar, fazer por amor, fazer por graça, né? Não cobrar nada, não esperar nada em troca, não exigir, não ficar atacando coisa na cara das pessoas e também não ficar falando do outro ou contando coisas para se justificar, né? Humildade, ter um coração humilde, ser crítico de nós mesmos, pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, nos dar um coração puro para a gente entender as nossas fraquezas, valorizar mais aqueles que estão ao nosso lado, as pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos ajudar e para que a gente ajude elas também. Eu vejo tantas pessoas destruídas porque abandonou, pulou do barco, abandonou, né? Às vezes é necessário continuar, não podemos abandonar o barco, né? Abandonar a cruz, né? Nós como cristãos não temos o exemplo da cruz, não podemos abandonar. Deus tem uma missão para cada um de nós. Nós temos que rever os nossos conceitos, os nossos comportamentos, a nossa atitude, olhar para dentro de nós. Eu estava esses dias meditando assim a vida e vendo sobre os passarinhos, né? Legal. Os passarinhos levantam de manhã, cantam, vão atrás do alimento, faz seus ninhos, tratam seus filhotes, tem toda a atividade do dia. E eles não estão preocupados com o passado, que não foi como eles que queriam, com tudo que deu errado no passado, as perdas, os danos que teve no passado, eles não pensam nisso. Eles não pensam também no futuro, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser isso, aquilo, essa pessoa por esse caminho, não fica preocupado com o futuro. E também não são infelizes porque o presente não está como eles queriam. Eles vivem a cada dia, vivem cada presente. E isso Deus nos fala, viva um dia de cada vez, né? Ele diz, a cada dia basta o seu cuidado, a cada dia basta o nosso cuidado. O passado a gente entrega para Deus porque Ele não volta, Ele não muda. E o futuro, nós confiamos que Deus vai fazer o melhor para cada um de nós. E o presente vivemos ele com alegria na presença de Deus. É isso que precisamos fazer. Pedir a Deus essa graça sempre. É fácil? Não. Mas temos que buscar, temos que nos preparar, temos que nos treinar a fazer isso. Que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos fazer uma oração junto. Vinde Espírito Santo, seja a nossa força, seja o nosso entendimento. Abre, Senhor, os meus olhos, liberte o meu coração e crie em mim um coração, um ser que seja puro. Faça a tua vontade na minha vida e me ajude a fazer a vossa vontade. Amém. Não tenha medo de pedir a Deus que a vontade dele seja feita na tua vida, porque o que Deus quer para cada um de nós, a vontade de Deus para cada um de nós, é que sejamos felizes. Tá bom? Que Deus abençoe. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz e a graça de Deus esteja no teu coração. Se esse vídeo foi importante para ti, te ajudou, compartilhe para que outros também possam experimentar essa graça de Deus. E lá no meu canal do YouTube também tem bastante outros vídeos falando de vários assuntos também. Tá bom? Que Deus abençoe.